da intimação. Artigo 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida, quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Parágrafo 1º. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. Parágrafo 2º. A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida e prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago. Artigo 15. A intimação será feita por edital, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Parágrafo 1º. O edital será fixado no tabelionato de protesto e publicado pela imprensa local, onde houver jornal de circulação diária. Parágrafo 2º. Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Capítulo 7. Da desistência e sustação do protesto. Artigo 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas. Artigo 17. Permanecerão no tabelionato, à disposição do juízo respectivo, os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. Parágrafo 1º. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Parágrafo 2º. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Parágrafo 3º. Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou o documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo quando não constar determinação expressa, a qual das partes o mesmo deverá ser entregue ou se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no tabelionato para retirá-lo. Artigo 18. As dúvidas do tabelião de protesto serão resolvidas pelo juízo competente. Capítulo 8. Do pagamento. Artigo 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. Parágrafo 1º. Não poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito
no tabelionato de protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços. Parágrafo 2º. No ato de pagamento, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Parágrafo 3º. Quando for adotado sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Parágrafo 4º. Quando do pagamento do tabelionato ainda subsistirem parcelas vincendas, será dada quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original ao apresentante. Capítulo 9. Do registro do protesto. Artigo 20. Esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenham ocorrido as hipóteses dos capítulos 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. Artigo 21. O protesto será tirado por falta de pagamento de aceite ou de devolução. Parágrafo 1º. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. Parágrafo 2º. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto, por motivo não previsto na lei cambial. Parágrafo 3º. Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que regula a emissão e circulação das duplicatas. Parágrafo 4º. Os devedores, assim compreendidos os emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura ou registro de protesto. Parágrafo 5º. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Artigo 22. O registro de protesto e seu instrumento deverão conter, inciso 1, data e número de protocolização, inciso 2, nome do apresentante e endereço, inciso 3, reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas. Inciso 4, certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. Inciso 5, indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas. Inciso 6, aquiescência do portador ao aceite por honra. Inciso 7, nome, número do documento de identificação do devedor e endereço. Inciso 8, data e assinatura do tabelião de protesto e de seus substitutos, ou de escrevente autorizado. Parágrafo único. Quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem,
cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. Artigo 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo único. Somente poderão ser protestados para fins falimentares os títulos ou documentos de dívida, de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. Artigo 24. O deferimento do processamento de concordata não impede o protesto.